Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade, Mesa de Bar, programa que traz um blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. O programa de hoje, estão vendo, o nosso convidado é o Tair Duarte, um batistense nascido em Blumenau. Nascido em Blumenau, é isso. Sabe lá o que é isso? Agora, você começou a contar, e eu interrompi, né, a história da Cláudia, né, sua mulher, Certo. né? A Cláudia, então, ela é de Florianópolis, né? A gente se conheceu na Universidade Federal. Eu e ela fizemos enfermagem juntos. Eu, na época, queria fazer medicina e passei lá na Federal em enfermagem. Aqui na FURB não tinha nada de saúde. Eu fiz também vestibular, passei em engenharia civil. Mas não queria fazer civil, fui para lá. E a Cláudia era da mesma turma minha. E se conheceram. Começamos a fazer. Ela, quando a gente começou, ela namorava com outra pessoa. E ao mesmo tempo, eu fui morar lá em Florianópolis, numa república, em seis estudantes, né? Eram 3. Para dividir o aluguel. Dividir o aluguel, 2 em cada quarto. E lá por maio, por ali de 1980, eu entrei lá na Federal em março de 80, ia ter vestibular de inverno, não tinha para Federal. Para o UDESC e daí para a ISAG. Depois, vou fazer vestibular para a ISAG e tal. E as pessoas que moravam lá eram 3 da engenharia elétrica, 1 de engenharia de produção mecânica e 1 de engenharia civil. Daí eu fazia e tal, dos 6, 4 resolveram fazer, dos 4, 2 passaram, eu e o Marco Campesato. Eu dei o Marco fez o semestre, não, eu quero continuar na engenharia elétrica e continuou. E eu adorei a ISAG, porque naquele tempo a ISAG era só a ISAG que tinha ali no Itacorubi. Então continuei fazendo enfermagem durante o dia e a ISAG à noite. A Federal era gratuita, a ISAG eu tinha crédito educativo. E daí eu ia na enfermagem e dizia para eles assim, olha, vocês não vão ser enfermeiros, vocês vão ser administradores, porque lá nos anos 80, o enfermeiro era um administrador de uma equipe de saúde que tinha do técnico auxiliar, o atendente de enfermagem, que isso também foi reduzindo, né? E vocês vão administrar uma clínica médica, uma clínica cirúrgica, um posto de saúde. E daí a Cláudia, que não namorava comigo ainda, e outra menina, a Rosângela Gomes, fizeram vestibular para a ISAG e as duas passaram. E daí depois nós começamos a namorar, eu e a Cláudia e tal, e casamos em 82, em julho de 82, durante o curso de enfermagem, os dois. E daí depois, quando a Cláudia estava fazendo doutorado, em 2007, na Universidade Federal, ela quis fazer parte da pesquisa do doutorado, então isso que a gente estava falando, né? Em 3 escolas de enfermagem que tinha na cidade do Porto, lá em Portugal. Eu era gerente da fazenda aqui em Blumenau, tinha as minhas licenças-prêmios legais e tal, peguei 4 meses de licença-prêmio e fui para Portugal, para o Porto, né? E foi paixão à primeira vista. Então, assim, como eu falei para ti, as pessoas normalmente vão para Lisboa, né? Mas eu digo, o Porto é muito melhor que Lisboa, porque é uma cidade menor. Eu gostei mais do Porto que Lisboa também. E ela é aconchegante, assim, tu pede uma informação, as pessoas te dão, te levam até lá mesmo. O pessoal tem mais tempo, né? Exato, tem mais tempo. Capital, cara... E como é uma cidade, o Porto, a cidade do Porto em si, tem 240 mil habitantes, então é uma cidade pequena, assim, né? Mas como as cidades estão juntas... Vila Nova da Gaia é praticamente um bairro. Como eu digo assim, é como aqui em Blumenau, tem o Rio Itajaí Sul. A Ponta Aguda é Vila Nova de Gaia, ou Gaia, né? E o lado de cá do Rio é Blumenau, né? Lá, um lado é o Porto, o outro é Vila Nova de Gaia. Vai para o outro lado, tem Matosinhos, que não tem divisão nenhuma, assim, só tem a circunvalação que separa os 2 municípios. E daí eu me apaixonei pelo Porto. Mas só que assim, em 2007, a gente era muito pobre em relação a Portugal, vamos dizer assim. Era, comprar um apartamento lá era um absurdo. E daí quando chegou em 2009, 2010, uma colega da Cláudia aqui, professora da FURB, ia para o Porto para um seminário, alguma coisa, ia ficar uma semana, 15 dias, e pediu para a Cláudia falar com a doutora Arminda, que foi orientadora dela lá, para se podia ficar naquele apartamento que nós ficamos, que era da cunhada dela, da Luzia. Daí a Cláudia falou, ela concordou. Quando ela voltou, ela disse, aquele apartamentozinho está à venda e tal, quem pudesse comprar. Está à venda? Daí eu disse assim, quando eu andava no apartamento, dizia assim para a Cláudia, em 2007, quem pudesse comprar isso para ter uma porta aqui para a União Europeia para os filhos e tal, né? Daí eu disse, vou comprar.
Aí, pô, vou no Banco Brasil fazer um financiamento. Gerente aqui nessa agência que voltou a ser Banco Brasil, que agora está fechada, era o... esqueci o nome do gerente. Não. Oi? O INEC, não? Não, era o... Garibaldi, não... esqueci agora o nome dele. Daí, na época, o Banco Brasil não tinha nenhum financiamento fora. Hoje eles têm 50%, mas tem que dar um imóvel em garantia aqui. Pelo menos a última informação que eu tive. Daí eu tinha um irmão que morou em Portugal, um sobrinho meu casou com uma portuguesa. Ela trabalhava no BES, Banco do Espírito Santo de lá, que foi incorporado pelo Novo Banco, hoje é Novo Banco. Eles são internacional, porque eles têm toda a União Europeia e têm que vender e viver com toda a União Europeia. Arrumou um financiamento lá para ti. Daí ela arrumou um financiamento e lá eles financiavam 75%. Daí esse apartamento custava 80 mil euros, né? Então eles financiaram 60 mil euros. Então, assim, eu comprei na época o Pimpão, sem ir lá. Eu conheci o apartamento, fiz uma procuração por um corretor, autorizando ele ir na Receita Federal de lá, que lá eles chamam Finanças, fazer um CPF português, que lá eles chamam de NIF. A Cláudia já tinha, porque quando ela foi, ela teve bolsa, então para receber, como aqui você vai abrir uma conta bancária, tem que ter CPF. E daí fiz a procuração com o número do meu passaporte e o número do meu CPF. Ele foi lá, fez o meu NIF. Quando ele mandou para mim, fiz uma nova procuração. Autentiquei no cartório, autentiquei no consulado de Portugal. E para ele, autorizando ele fazer o financiamento, abrir conta bancária, fazer a transferência. É claro que tudo tem que autenticar, todo o comprovante de renda, isso tudo. Como tem aqui para fazer um financiamento, lá é igual. Mas tudo autenticado no consulado, mandei para ele, ele fez tudo, fez a transferência, fez o financiamento, criou uma dívida imobiliária lá para mim em 25 anos, que já passaram uns 12 anos. E daí comprei um cantinho lá. E valorizou muito já o apartamento lá? Valorizou muito, porque assim, nessa Portugal época, eu digo virou, assim, né? Portugal era o patinho feio da União Europeia, hoje é o destino europeu, né? O Porto foi porque na 3 época, anos. assim, o destino é a Espanha ou a Itália. Exato. Né? Ou as pessoas ir para Paris, né? Não, mas a maior parte dos alemães... Eles vão para o verão, né? Não querem ir para a praia. Espanha, e holandês, e sueco, era tudo Espanha. Foi o Flamengo, aquela coisa. E com a criação da União Europeia, Portugal também não tinha infraestrutura. Com a criação da União Europeia, muito lá, né, houve muito investimento em rodovias, tudo. Né? Então, e depois, assim, o Salazar, o ditador que eles tiveram lá, nós tivemos aqui o Getúlio Vargas, né? Soube negociar com Hitler e Portugal não invadiram, a Alemanha não invadiu Portugal. Então, assim, o patrimônio histórico deles, os castelos, o convento, as igrejas, estão todos lá. Sim. Né? Enquanto que muitos países foi muito destruído. Eles são neutros. Então, neutros por trás das bombas, né? Que eles as bombas, porque soltava bomba e caía em tudo quanto é lugar. Né? Tu vai lá, nós estivemos lá em Berlim, né? Então tu vê lá a igreja, né? Uma ao lado da outra, né? Que restauraram, mas deixaram mas para ficar um histórico, né? Isso naquela época, né? Pipão, eu e a Cláudia sempre lembramos, né? Uma viagem que a gente fez, encontrei o Pipão lá em Berlim, e daí para andar por Berlim, era em janeiro, aquela neve e tal, tinha recém lançado o GPS, né? Por coincidência, nos encontramos lá. Nos encontramos, daí o Pimpão com o GPS nos guiava e tal, e andamos lá para Berlim, né? É uma cidade maravilhosa, né? Maravilhosa. Eu tenho uma filha que mora lá até hoje, né? E nós temos um filho que a gente brinca, né? O filho alemão, o René, né? Que mora lá. Foi feito lá, o René, ele fez intercâmbio na FURB e morou um ano ali em casa. Então... um alemãozinho que... morou um ano lá, daí eu digo, a gente brinca que é o filho alemão que a gente tem. O René. Aquela... que a minha filha, inclusive, ela mora perto daquele aquele castelo maravilhoso que tem lá dentro. Aquele não foi destruído na guerra, eu acho, né? Ou se foi, eles fizeram... refizeram, muita coisa refizeram, né? Na Europa. Mas isso aí. Agora, Porto, agora você está... De vez em quando você está 6 meses lá? Então assim... Como a gente tem, eu tenho aqui, tenho 5 filhos. Tenho 5 netos, eles estão todos aqui. Então, na realidade, eu pensava em passar um tempo maior.
Mas a gente tem passado assim uns 2 meses por ano lá no Porto, e daí de lá a gente viaja, né? Então, por exemplo, agora nós vamos para lá dia 13 de abril agora, quinta-feira, e voltamos dia 25 de maio. Nesse período nós vamos passar uma semana em Barcelona. O ano passado nós passamos uma semana em Marrocos, no Marrakech. Então a gente vai conhecendo assim, e porque lá tem Você aluga carro? Aluga carro? Não, normalmente eu não alugo carro. Não. Eu ando de avião lá pela Europa, Avião mesmo. naqueles voos low cost que é super barato. Sim. Mas já andei pela União Europeia toda de trem. Em 2007... Mas o trem não é barato, não, né? Não é barato, mas em 2007... Tinha um tempo que tinha aqui uma Europass. Isso, eu comprei Europass, 15 dias barato. de Europass. Daí era barato, andei pela Europa toda. E tinha brasileiro que sabe o que fazia? Ia na cidade, visitava a cidade, aquela coisa toda, à noite pegava o trem à noite, ia dormindo. Quando chegava de manhã cedo na cidade. Porque o Europass era assim, Pimpão. Tu comprava, ele valia por 24 horas. Então podia ficar 24 horas dentro do trem e começava às 19 ou às 20 horas. Né? Então, podia andar, andei pela União Europeia tudo assim. Não, tem que fazer isso mesmo, né? Mas eles sabem fazer as coisas para ganhar dinheiro, né? Com certeza. Mas assim, hoje os trens são caros em relação a avião. Esses voos low cost, né? Tu leva uma malinha de 10 quilos e lá na cidade de Maia, que é o aeroporto do Porto, que na realidade não é no Porto, é o Francisco Sá Carneiro, tem voos low cost. Então, saindo do apartamento... Barato, né? Sai barato. E tu pega promoção, assim, vou para Londres, 20 euros. Ele não sei, parece que quando eles têm carga, assim, para levar, e sobra peso, né? Aí eles fazem uma ofertinha, assim, que o cara vai, dinheiro de banana. E assim, é uma política diferente da empresa, né? É que ele lota o avião, anda sempre lotado, e com preços menores. Sim. É como aqui no Brasil. E ganha o transporte da carga. Né? E não vai vazio. Como aqui no Brasil também tem empresas que, né, determinados serviços... Tinha um tempo que pessoal, o Lloyd brasileiro fazia isso com os navios que traziam carga, né, ou que levavam. Aí eles também tinham assim, uma meia dúzia de passageiros que tinham tratamento VIP daí a bordo, né? Claro. Pelo capitão e o pessoal, porque não era um navio de passageiro, era um navio de carga. De carga. Mas que tinha muito conforto e era barato, o pessoal aproveitava. E hoje ainda tem esses que fazem cruzeiros, né? Tu pode ir para a Europa, ou vir na hora da que eles Europa voltam, para cá. né? Quando eles voltam, e um custo bem menor, bem assim, vamos dizer, por um... Então vamos fazer uma pausa, já que fizemos a nossa viagem pela vamos fazer a nossa viagem. Vamos falar um pouco sobre a família. Você já falou agora que você tem 5 filhos, 5 netos, tudo homem, tudo... Não, são 3 homens e 2 mulheres. Vamos falar no próximo bloco aos nossos comerciais.